Olá, então agora a gente vai comentar um pouco sobre o guia pedagógico preparado para o ensino fundamental anos iniciais. E para a gente começar, a Terezinha vai dar aí um panorama geral do que vocês vão encontrar nesse guia. Como foi falado, essas atividades são um exemplo para trabalhar os autores de forma contínua, contextualizada. E são exemplos de atividades que o professor tem a total liberdade para apresentar outras, mas desde que cumpra o roteiro proposto, de março a agosto, em cada mês, realizando a atividade. Em março, é a hora de conhecer o poeta Fagundes Varela. Abril, chegou o momento de explorar a obra do poeta, sempre do Fagundes Varela. Em maio, Fagundes Varela encontra um outro autor que já foi escolhido pela escola. E, nesse momento, pode-se fazer um diálogo entre as obras desses dois autores, do Varela e do poeta escolhido pela escola previamente. Em junho, é o momento da criação poética, é o momento de montar a apresentação visual e a performance que vai ser realizada no palco. E também as produções do concurso de desenho e redação. De julho a agosto, são os momentos finais do envio dos desenhos e das redações, os últimos ajustes e os ensaios para o café literário e toda a preparação para a FLIRC, que acontece em agosto. Então, agora eu vou continuar aqui falando e eu vou mostrar para vocês um exemplo de atividade, que é a atividade do mês de março, que se propõe a conhecer a obra do Fagundes, conhecer o poeta, a biografia do Fagundes Varela, conforme a Terezinha falou. Terezinha ali na introdução ali, ela disse, né, um outro poeta que a escola pode escolher, lembrando que pode ser qualquer autor, tá? Na hora que a gente, às vezes, é muito conceito, né, Terezinha? Mas pode ser qualquer autor, não só poeta, tá? E aí, então, março, a atividade que a gente propõe no guia para apresentar o poeta Fagundes Varela é a linha do tempo interativa. Tá? Como que o professor vai desenvolver essa atividade? É para explorar a vida do poeta. Então, o professor começa a atividade com uma conversa sobre os principais marcos da vida de Varela, abordando aí o contexto histórico do Brasil na época em que ele viveu. E aí, o professor vai fazer uma construção coletiva da linha do tempo, ou pode ser em grupos, né? Os alunos vão pesquisar e vão ilustrar diferentes eventos da vida de Varela. Pode utilizar cartolina, desenhos, imagens, que vão representar esses momentos históricos da vida do poeta, né? Então, o professor vai destacar ali os principais momentos e os alunos vão ilustrar esses eventos. Cada grupo depois vai apresentar a sua linha do tempo, explicando as ilustrações e como elas se conectam à biografia do autor. A exposição final, né, é uma linha do tempo completa, e aí a gente propõe que essa linha do tempo seja exposta na sala, com todos os alunos podendo visualizar o percurso de vida do Fagundes Varela. Então, essa linha do tempo, o professor, a depender aí do quantitativo de alunos, também pode dividir alguns momentos, né? Então, alguns momentos para um grupo, outros momentos para o outro, e ao final, o professor pode juntar, formando toda a linha do tempo. Se as turmas forem menores, também pode ser feito de maneira coletiva. Sempre ao final de cada mês, né, de cada atividade, a gente propõe também uma adaptação para as turmas com desafios de aprendizagem e também alunos que ainda não são alfabetizados, já que esse guia, né, sendo dos anos iniciais, ele vai aí do primeiro ano até o quinto ano. Então, aqui no caso do mês de março, para apoiar os alunos com dificuldade de aprendizagem, o professor pode fornecer recursos visuais, vídeos, uma assistência mais direta na pesquisa, nas apresentações, propor grupos menores, né? Parcerias também podem ser benéficas para facilitar esse aprendizado. Em relação aos alunos não alfabetizados, é essencial explorar ainda mais os recursos visuais e as estratégias orais, em vez de pesquisa escrita,
para dar esse suporte sobre a vida do poeta, o professor pode propor apresentar a biografia por meio de uma contação de história ilustrada, usando imagens, vídeos, fantoches, para representar esses principais momentos da vida do poeta. E aí também pode ser proposto que na construção dessa linha do tempo, os alunos organizem cartões com ilustrações, ao invés de escreverem, né, símbolos, que vão representar esses eventos importantes da vida de Varela, associando, por exemplo, cada evento com uma cor ou uma figura. E em grupo eles podem colar essas imagens, né, fazendo aí uma faixa cronológica previamente preparada pelo professor. E aí eles podem verbalizar o que eles compreenderam, né, apontar para as imagens enquanto o professor ou um colega narra a história. E sempre ao final também de cada mês, a gente está deixando evidente qual é a habilidade da BNCC que está sendo trabalhada. Então, aqui a gente deu um panorama aí do mês de março. Tem aí, nós não vamos ler para o vídeo não ficar muito longo, mas você aí, professor, vai explorar as atividades dos outros meses, lembrando que são sugestões, como a Terezinha bem destacou, mas é preciso que o professor, no mês de abril, faça uma atividade para explorar a obra, no mês de março para explorar a vida, e assim sucessivamente. Precisa cumprir aí com esse roteiro. Vocês observaram que a atividade ela é bem pontual, ela é simples, não delonga, não pega aí, né? Não é uma atividade que vai demorar muito tempo, o professor consegue fazer aí em um dia, né, em poucas aulas, porque a gente sabe que o professor tem um currículo longo a cumprir. Mas é importante que esse trabalho seja contínuo e não pontual ali só para a FLIC. Por isso que a gente está colocando aí de março até agosto. Então, em abril, tem atividade para explorar a obra do Fagundes Varela. Em maio, o Fagundes Varela encontrando com esse outro autor, e aí a gente pode comparar, no caso, os estilos, os temas, né? No caso aqui, a atividade é cartões poéticos, depois vocês vão poder ler. E em junho vai ser dedicado a criar, né, a criação poética, né, que no caso é a representação visual e uma performance de palco para o café literário. E também o professor começa as produções do concurso de redação e de desenho. É importante, a gente deixou aqui um lembrete, dizer que esses trabalhos dos meses aí que foi trabalhado, no caso, o Varela, eles podem ser guardados, preservados para exposição no café literário. Conforme aí as regras da FLIRC, vocês verão que lá na FLIRC, né, no caso, a atividade que foi escolhida para representar a escola, né, na FLIRC, ela vai ser sobre o outro autor, até para a gente ter uma diversidade de autores. Mas é importante que esses trabalhos, como, por exemplo, a linha do tempo lá de março, ela pode ser guardada para ser exposta no café literário. E aí, julho e agosto, né, vai ficar aí sempre para a gente fazer os ajustes, os ensaios, né, e enviar aí também as produções para o concurso, né, conforme cronograma. Então, esse aí é o nosso guia pedagógico para os anos iniciais, e a gente se vê nos próximos vídeos aí. Até mais. Até mais, gente.